Estamos de volta, segundo bloco do Roda de Entrevista desta noite, que debate reforma tributária. Interessa ao poder público, ao empresariado e também ao trabalhador que paga lá seu impostinho pesado, né? No bloco anterior, o Simão e o Sandro Mabel falaram sobre desonerações. Aí ficou faltando o Sidney e o Danilo para opinar. Começa com você, Danilo. Olha, acrescento que um outro ponto que eu enxergo que é comum em todas as propostas que estão aflorando em relação à reforma tributária é a necessidade de se redesenhar as competências tributárias. Nosso sistema tributário acabou privilegiando em muitos cofres da União e criou um sistema de distribuição, de repartição de receitas. Então, as receitas são centralizadas nos cofres da União, são repartidas com os estados e com os municípios. Os municípios, a título de exemplo, cito que tem competência para o IPTU, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis Intervivos e o Imposto sobre Serviços, né? Os estados, por sua vez, têm 3 impostos, que é o IPVA, o Imposto de Transmissão Causa Morte e Doações e o ICMS, que basicamente 80% ou mais de 80% da arrecadação do estado de Goiás decorre do próprio ICMS, que é um tributo que onera exatamente o consumo. Então, eu acredito... Ou seja, uma conta de energia, a gente estava conversando antes, a gente paga cerca de 33%. Aliás, sobre somado energia. a todos os tributos, os federais, né, a conta de energia tem PIS, tem COFINS que vai para a União, tem a COSIP, Contribuição sobre Iluminação Pública, que é uma espécie de contribuição especial inserida lá no artigo 149A, porque no Brasil tentaram tributar através de uma taxa, reconhecida em constitucionalidade, criaram uma outra roupagem jurídica, inserindo um artigo 149A na Constituição e criando uma contribuição cuja competência é do município. Então, todos os entes acabam tributando a iluminação pública, né? No caso, o Estado, a União e o próprio município. Então, numa conta de R$100, quase a metade vai para os entes da federação, a título de tributação. É nesse ponto que eu coloco em pauta exatamente essa provocação. A tributação em cima do consumo, em cima dos itens essenciais, ela de fato pesa no bolso do consumidor. Aliás, uma observação, desculpa, Não, era a minha vez a discussão mesmo, é essa que é válida. Aliás, até pegando o gancho aí do Orcida, o que ocorre? Com relação a essa questão da energia elétrica, né? A energia elétrica tem uma alíquota de produto supérfluo, né? Como sabemos, a energia elétrica é uma coisa extremamente supérflua. Né? Não tem necessidade nem industrial, precisaríamos dela para estar no ar nesse momento, né? Então, para facilitar a vida não do contribuinte, mas do poder tributante, concentra-se uma carga enorme sobre a matriz energética. Se nós pegarmos os combustíveis, matriz energética, os combustíveis, a energia elétrica e também a telecom, que também, como sabemos hoje, não é coisa tão importante assim, todos esses 3 itens, né, são responsáveis por uma arrecadação gigantesca e recebem um tratamento de bem supérfluo. Então, é outra distorção que nós temos, que eu não sei se isso vai ser, de que maneira se está pensando em tratar da reforma tributária, porque esse é o tipo de ponto, de tópico que ainda não se chegou para se discutir. Está falando muito do modelo de se é mais imposto de valor agregado, depois nós vamos destrinchar mais isso, ou é mais imposto incidente sobre operações financeiras. A discussão se concentra mais nesse aspecto do que propriamente de você entrar entrar nos itens em si e ver que alíquotas vamos aplicar nisso. Mas são questões complexas. Agora, no intervalo, o presidente da FIEG, ex-deputado Sandro Mabel, falou que essa reforma não sai. Eu falei, posso perguntar isso? E ele disse que pode. Por que esse pessimismo, presidente? Não é pessimismo. Eu vivi uma reforma tributária, conheço bem, eu escrevi. Todas essas reformas são baseadas na minha. Aliás, o Bernardo Api, quando foi fazer a PEC 45, ele ligou para mim, Sandro, posso utilizar a estrutura da sua reforma? Que essa é a que está na Câmara, né? Isso, é o que está na Câmara. O Raul, quando foi fazer a dele, falou a mesma coisa. Ele chama de Mabel. Mabel, eu vou usar aquela estrutura da sua reforma tributária. Eu acho que o governo também vem na mesma visão. O que nós temos de errado aí, pela prática? Eu vou começar a falar muito disso daqui agora. Agora que eu falo em reuniões e tudo mais. O que está errado? Nós temos que criar um IVA federal, juntar os impostos federais. IVA, PIS, Imposto de Valor Agregado. Isso, PIS, CONFINS, o IPI, talvez até a CID, precisa ser salário de educação, que já não tem mais, aquelas coisas que você tem que juntar
isso daí. Você cria um IVA federal que é mais ou menos o modelo do ICMS, mesma coisa que o ICMS, só que você corrige as distorções que tem no ICMS, cria uma regra nacional. O ICMS, para você ter uma ideia, a empresa para acreditar a energia elétrica, ela tem que falar, a energia elétrica que gasta no escritório, você não acredita, a que gasta na fábrica, você acredita. O combustível que gasta para lubrificar a máquina, o combustível que gasta para fazer... Então, são coisas que não podem ter. Você corrige isso no IVA federal. Ao mesmo tempo que você faz esse imposto, você faz uma primeira simplificação, bota todo esse imposto nessa condição, faz a tributação um pouco menos regressiva, ou seja, você calibra mais forte coisas que não são tão consumidas pelas classes mais pobres e calibra mais forte as coisas que são consumidas pelas pessoas mais ricas. Tarifar menos o feijão e mais o caviar. Vamos dizer assim, de uma forma simplista. Não vou nem dizer que é só um caviar, não. Não, assim, simplificando. Por exemplo, você não tributar sandália havaiana e tributar um calçado que custa R$400, aí, R$500, um sapato desse. Então, você não tributar a camiseta e tributar uma camisa que tenha de X valores para cima. Essas coisas, elas precisam ser observadas. Porque senão nós não vamos fazer com que essa reforma tributária volte para o bolso do povo mais pobre, que é o que paga o imposto. Hoje paga uma carga tributária muito alta. Então, você fazendo isso na primeira, criando esse IVA federal e criando esse conjunto, você vai entender o que a arrecadação vai acontecer. Ao mesmo tempo, para você simplificar o ICMS, você não traz ele para dentro da reforma tributária. Você pega e faz as obrigações acessórias, que cada estado faz uma coisa. Um bota forma de reportar o estoque, cada um faz um jeito, o outro faz o outro faz o outro. Nós temos 27 legislações diferentes. Então, você obriga os estados nos próximos 4 anos, isso tem na minha reforma tributária também. Você pega os 27 estados e faz através do CONFAS, você determina que todo estado ele tenha que vir e acertar num processo único. É uma coisa, que é o mesmo processo que você vai usar no IVA federal. Então, os documentos que você vai usar no IVA federal, você vai usar para o ICMS nos estados. O estado que não entrar perde fundo de participação dos estados. Não repassa fundo de participação o estado que não se adequar naquelas datas. Então, você tem uma punição para o estado. Então, o estado vai correr e vai colocar. Então, você tem um IVA federal, com as documentações, obrigações acessórias, que os companheiros conhecem bem isso daqui, você já transfere para o ICM, então você tem um IVA federal, um ICM separado ainda, mas com as mesmas obrigações acessórias do IVA federal. Daqui 4, 5 anos que você consegue enxergar essa carga, aí você vem e junta uma coisa na outra, acerta as fiscalizações, o modo de arrecadar. Então, você já sabe que o efeito de você tributar mais o caviar, como você falou, e menos o feijão, que efeito que deu isso na arrecadação global. Esse efeito deu, você transfere e você consegue espelhar no ICMS e mostrar que o Estado não perde. Aí você traz isso daqui, faz a arrecadação federal continuar de uma certa maneira, com um percentual que você sabe qual que é, para poder distribuir corretamente para os estados e não aumentar a carga tributária nacional. E ISS, o que faz com ele? Deixa ele quieto. Que é o imposto sobre serviço que é municipal, né? Você não tem jeito de tributar o advogado numa alíquota única de IBS. Como é que você vai tributar? O cara está tributado de serviço hoje, ainda com uma alíquota mais reduzida. Tem tantos serviços, você vai tributar ele com 30%, com 20 e tantos por cento. Então, a reforma tributária feita desse jeito, eu costumo brincar que tem que ser que nem o Jack, o esquartejador, tem que ir por partes. Fazendo ela por partes, eu acredito que em 8 anos, 10 anos você faz. Você não tem um impacto nos incentivos fortes, que você mantém o ICMS de pé, então aí você vai criando uma saída disso e com isso vai criando um fundo de desenvolvimento que permite com que você saia de um, coloque no outro, mas continue fazendo desenvolvimento que os nossos estados aqui do Centro-Oeste, Norte e Nordeste precisam. Começando pelo Simão, faz de conta que você é o relator. O que você alteraria em cima do que o Sandro Mabel falou? Não, eu acho que politicamente uma coisa é a intenção em si, né, da simplificação, unificação de uma série de tributos. Outra é a realidade política que se impõe. De fato, os estados não irão aderir dessa forma, né, de uma forma, de uma hora para outra. Então, faz todo sentido e deve ser a ideia, na verdade, do governo. O ministro Paulo Guedes, ele vem entendendo isso, que seria uma reforma em etapas. Primeiro, faz no plano federal. Unifica o que está na alçada do governo federal, unifica esses tributos sobre o consumo, faz um IVA. Essa ideia de obrigações acessórias, na linha do SPED, na escrituração pública digital, acompanhando para realmente ter uma uniformização, para evitar essa situação, cada unidade da federação, uma realidade. Isso, tanto no IVA federal como no ICMS. No ICMS e no IVA federal. E cria uma transição, né, gradual em que os estados podem depois acoplar,
né, a esse modelo já federal. Parece que se vazou, não, que se fala por aí que a proposta do governo é essa, né? Isso. Mexer mais nos federais. né? Trabalhar o federal e uma questão, os estados estão escaldados, já desde a Lei Candir, por exemplo, a questão é dessa repartição de receita. Por exemplo, o Orcida colocou claramente isso aí para o telespectador entender, né? Tem um mecanismo de repartição que a tendência dos tributos é centralização, né? Centralizar na União. E os serviços, eles são descentralizados, que quanto mais descentralizado, em princípio, melhor, porque o prefeito, né, os vereadores estão mais próximos da população. Mas isso cria uma assimetria, ou seja, a arrecadação federal e os serviços nos municípios. Então, criou mecanismos de repartição. Por exemplo, imposto de renda e IPI são federais e 48% voltam para os estados e os municípios através de FPE, FPM e os fundos constitucionais. No entanto, o que é a União? Imposto de renda. Criou um outro imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, que não reparte. PIS, COFINS não repartem. Então, a União, na O verdade... PIS/COFINS é só da União. É só da União e não reparte. Esse que é o problema. Que, por exemplo, IPI, Imposto de Renda, reparte. ITR, O IPI reparte. reparte, quando o governo vai fazer uma promoção, né, dá um desconto no carro, não sei o quê, não sei o que lá, ele não dá no PIS e COFINS, ele dá no IPI, Exato. porque toma metade dos Exatamente. estados, Ele faz uma entendeu? graça com chapéu alheio. Chapéu alheio. Exatamente. Então, é Então, sempre assim. e aí a União veio aumentando a arrecadação no campo das contribuições, e os estados e municípios ficam nessa penúria. Então, de fato, tem que ter realmente um compromisso, né, com essa transição para não acontecer algo nesse sentido. Perfeito. Vamos para mais um intervalo. Aí me gerou uma pergunta que eu vou fazer para vocês no próximo bloco. Nós vivemos uma falsa federação no aspecto tributário, onde tudo para mim é União e o resto para vocês, estados, municípios e Distrito Federal. Daqui a pouquinho vocês respondem. Vamos para mais um intervalo.